Ninguém ama aquilo que não conhece. Meus irmãos, estamos chegando ao final do mês de junho. Sabemos que nesse mês comemoramos muitos santos muito conhecidos neste mês. Santo Antônio, São João Batista, São Pedro e São Paulo. O dia deles é segunda-feira, dia 29. Na liturgia a gente celebra no domingo mais próximo. Por isso que este ano estamos antecipando em um dia, solenemente, São Pedro e São Paulo. São Pedro e São Paulo são colunas da igreja, bases da igreja, apóstolos de Cristo. Claro, Paulo não era do grupo dos 12 apóstolos, mas Paulo é tido como apóstolo e como dos maiores apóstolos, porque o trabalho dele foi grandioso. Nós podemos dizer que somos católicos graças a Paulo, porque Paulo levou o evangelho aos pagãos, enquanto Pedro levou o evangelho aos judeus. Pagãos são aqueles que não são judeus, aqueles que acreditavam em outros deuses ou que não tinham Deus nenhum. A esses Paulo levou o evangelho. Nós somos católicos, nós aqui do Ocidente, podemos dizer assim, graças ao testemunho, à missão de Paulo. Como disse, Pedro e Paulo são colunas da igreja. Colunas nos remete a uma construção. Pense agora numa construção. Como é que a gente constrói um prédio, uma casa? Começamos pelo alicerce. Depois a gente vai colocar o quê? Começa as paredes, mas tem que colocar também bases na parede, colunas que sustentem a parede. Antigamente se construía as construções com arcos. Lá em cima daquele arco tinha uma pedra chamada pedra angular, senão a parede cai. Depois vem o telhado e vem os acabamentos. Podemos traduzir essas imagens de uma construção na igreja. A construção é uma igreja. O alicerce dessa construção são os apóstolos, todos eles. As colunas dessa construção são Pedro e Paulo, os dois que hoje estamos celebrando. Aquela pedra angular lá em cima que sustenta todo o edifício é Jesus Cristo. E o acabamento, as paredes, as janelas, as portas, tudo mais, somos nós. A beleza da casa, o acabamento final, a tua presença na igreja. Veja que bonito isso. Mas a igreja e esse prédio não estaria de pé se não tiver, em primeiro lugar, a pedra angular, mas também se não tiver as bases, os apóstolos. Observe, a igreja católica chama-se também Igreja Católica Apostólica, fundada sobre os apóstolos, tendo Pedro e Paulo como bases, colunas desta igreja. Cristo, ele nos deixou dito no capítulo 16, versículo 18 de Mateus, o fundamento, nós vamos escutar isso no evangelho de amanhã, o fundamento da nossa igreja. Ele vai dizer a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quem fundou a Igreja Católica? A Santa Igreja Católica Apostólica Romana, do rito romano? Jesus Cristo. Mateus 16, 18, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, tendo como base, como já disse, os apóstolos, colunas, Pedro e Paulo. Pedro é o primeiro papa da igreja. A igreja, ela sempre esteve, sempre estará alicerçada em Pedro, coluna. Claro, a igreja, ela tem um magistério em Pedro, que na verdade não é somente o papa, mas também os bispos do mundo todo. Mais pertinho do papa estão os cardeais. Aqui nós temos o magistério da igreja. Bispos, junto com o papa, formam o magistério da igreja. São bases da igreja. Mas não somente isso, nós também temos a Sagrada Escritura que estamos aqui também meditando.
É nossa base também, é nosso sustento. E temos também a tradição da igreja. Aliás, a nossa devoção aqui a Santa Ana se deve muito à tradição da igreja, porque não temos muitas bases bíblicas. Muito que nós sabemos sobre São Joaquim e Santa Ana se deve aos apócrifos. Tradição da igreja não está na Bíblia, porque a igreja bebe de 3 fontes. Ela tem 3 bases aqui: o magistério, a tradição e a Sagrada Escritura. Em Pedro, meus queridos, nós temos a unidade da igreja. O Papa une a igreja no mundo todo. Por isso que a gente vê nos discursos do Papa, seja agora o Papa Leão XIV, seja os papas anteriores e os próximos que virão, o Papa tem a missão de unir a igreja. Então, dificilmente você vai ver um Papa falando contra alguma coisa da igreja. Porque na igreja tem vários carismas, tem várias expressões, e você não vai ver o Papa tomando um partido. Se acontecer, esse Papa, ele não está agindo pela unidade. E o que a gente mais vê nos discursos dos papas é justamente conciliação em meio a tantas guerras, polarizações que existem no mundo. O Papa quer unir a igreja. Pedro, nós temos a unidade. E em Paulo nós temos a missão. Paulo levou, como disse, o evangelho aos pagãos. Unidade e missão são 2 características fundamentais da igreja. Sem isso não existe a igreja. Sem a unidade, a igreja se divide, se esfacela. E sem a missão, a igreja fica velha, caduca e pode morrer. Falar destas bases fundamentais, unidade e missão, é falar de Pedro e Paulo, São Pedro e São Paulo. E também isso é falar sobre igreja, na unidade e na missão. O venerável Fulton Sheen, ele dizia que não existe mais de 100 pessoas nesse mundo que realmente odeiam a Igreja Católica. Ele dizia isso há mais de 50 anos atrás. Não existe mais de 100 pessoas nesse mundo que realmente odeiam a Igreja Católica. Mas existe milhões que odeiam aquilo que elas pensam ser a Igreja Católica. Eu comecei essa homilia dizendo: ninguém ama o que não conhece. Se não conhecemos a igreja, não vamos amar a igreja. Muita gente não conhece a igreja e por isso não aceita a doutrina, não simpatiza com alguma coisa que a igreja ensina. Ninguém ama o que não conhece. Vamos procurar conhecer a igreja, conhecer para se apaixonar. A igreja, meus irmãos, é uma construção, uma instituição divina, mas feita por mãos humanas. Foi Deus que fundou, foi Jesus que criou, mas deu a Pedro e aos seus sucessores a continuidade. E deu a nós a continuidade também dessa igreja, na nossa fraqueza, na nossa pequenez, nos nossos pecados. Não é? A igreja, ela é santa, mas é formada por pecadores. Já observou que toda missa a gente pede perdão dos nossos pecados? Ato penitencial. A gente não chega aqui na missa pronto, santo. A gente se santifica aqui na missa, pedindo perdão dos nossos pecados, porque nós somos pecadores. Agora a instituição, ela é santa. Santa Igreja Católica. A igreja é santa, formada por pecadores. Eis o dilema. Vamos à igreja não por causa da santidade do padre, e nem pela santidade do povo. Vamos à igreja apesar dos pecados do padre e do povo. E principalmente vamos à igreja por causa do fundador dela, Jesus Cristo. A igreja é nossa mãe. Quem ousaria, em sã consciência, falar mal de sua mãe? A igreja é nossa mãe. São José Maria Escrivá dizia
Que alegria poder dizer com todas as forças da minha alma: amo a minha mãe, a mãe igreja. Amo a minha mãe, a mãe igreja, a santa igreja. Devemos, meus irmãos, nos esforçar por participar dos sacramentos da igreja, a começar pela Eucaristia, pela Santa Missa, mas os demais sacramentos todos. Um outro muito importante, esquecido, a confissão, a penitência. A gente se ajoelhar diante do sacerdote e reconhecer o nosso pecado. Na missa a gente não é perdoado dos pecados graves, só dos leves. Os graves a gente tem que expressar, tem que colocar para fora mesmo. E aí Deus nos perdoa. E não tem pecado que Deus não perdoe, a não ser aqueles que a gente não queira abrir mão. Diz que uma vez chegou um sujeito para o padre para se confessar e disse: padre, eu roubei uma corda. E o padre escutou: uma corda não é tão grave assim, né? Pecado leve, nem precisa ter confessado. Não, padre, mas do outro lado tinha uma vaca. Aí começou a ficar complicado, né? E aí o padre foi acolhendo ele: não, mas que bom que você confessou, né? Olha, Deus é bom, vou te perdoar. Mas padre, tinha outra corda depois e mais outra vaca. Eram 12 vacas. E ele foi perdoado. É uma pequena historinha para dizer assim: ó, Deus, gente, perdoa a gente sempre, não importa o tamanho do nosso pecado. A quantidade é um sacramento que a gente tem que procurar viver. O sacramento o que é? É a forma que Deus deixou na igreja para a gente se unir a Ele. Pela Eucaristia eu me torno um com Ele. Pela confissão Ele me perdoa. E assim cada sacramento. Se achas a doutrina católica exigente, entenda, é porque o nosso fundador, Jesus Cristo, não quer que nenhum de nós nos percamos. Somos convidados a conhecer a igreja. Ninguém ama o que não conhece. Amar a igreja porque ela foi desejada pelo seu fundador, por Cristo. Hoje, meus queridos, é dia de nós rezarmos por Pedro, pelo Papa Leão XIV, aquele que tem o poder das chaves. Veremos no Evangelho de amanhã o poder de ligar e desligar. O que o Papa diz aqui na terra vale no céu. Deus deu-lhe esse poder, é um dogma de fé. Em matéria de fé e moral, o Papa não erra. Claro que como pessoa humana ele peca que nem a gente, se confessa que nem nós. No Papa nós temos a unidade e em Paulo a missão. Devemos nos esforçar para fazer com que a Igreja de Cristo cresça, convidando outros a fazerem parte desta construção. Quando alguém deixa de vir à igreja, fica uma lacuna, um tijolinho em aberto, uma janela faltando, um acabamento importante faltando nessa construção. Todos são importantes. Que São Pedro e São Paulo, que derramaram o seu sangue por Cristo e pela igreja, intercedam por nós. E que assumamos o compromisso de dar a vida pela mesma causa de Cristo. São Pedro, segundo historiadores, teria sido morto na cruz, de cabeça para baixo, porque ele assim pediu, não se achou digno de morrer que nem Jesus. Então pediu que colocasse ele de cabeça para baixo, crucificado. No ano 64, logo após o incêndio de Roma. Paulo foi decapitado 3 anos depois, 67. Não se sabe exatamente o dia, se foi no mesmo dia os dois, mas a igreja uniu, dia 29 de junho, esses dois santos, colunas, justamente para mostrar que a igreja é una. E que a igreja, ela faz parte dessa dinâmica da missão e também da unidade que eu falei. Que como São Paulo possamos também um dia dizer: combati o bom combate, guardei a fé,
e estou pronto para herdar a coroa da glória no céu, e como São Pedro, possamos declarar: Senhor, tu sabes que eu te amo, porque agora te conheço, e porque te conheço, te amo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.